É isso aí, tudo pronto. Vamos lá, gravar a aula 2. Boa noite, meu amigo. Chegando. Alan. Mestre Alan tá na área. Josi. Pessoal, hoje nós estamos iniciando aí a segunda aula sobre como proteger a minha família do vício em pornografia, tá? Então, para quem que é essa aula de hoje? Para você que é pai, para você que é marido, para você que é esposa, para você que é líder, essa aula é para você, tá? Como proteger a sua família do vício em pornografia. Um assunto que é muito delicado, um assunto que tem muito tabu em cima dele, mas a gente está aqui para, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas a desmistificar tudo isso e trazer aí, ser uma ferramenta de cura, tá? Essa é a segunda aula. Na primeira aula nós falamos como funciona o vício, enfim, tivemos diversos, uma aprendizagem muito grande, e vamos para a segunda aula de hoje, tá? Eu quero cumprimentar meus amigos aqui, a Milena tá na área, a Shirley também tá na área, Ramá, nossa que delícia, hein? Ramá Sushi tá na área aí, sejam muito bem-vindos, galera. É uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês um pouco desse entendimento, desse estudo, tá? Algumas pessoas aí têm me procurado para falar a respeito disso, para falar dessa prisão que é, de fato, esse vício em pornografia. Mas eu creio que nós estamos no caminho certo aí, que é o caminho do estudo, que é o caminho da palavra de Deus, que é o caminho de um ajudar ao outro, tá bom? Esse é um tabu até mesmo dentro das igrejas, ouve-se muito pouco falar sobre esse problema dentro das igrejas, mas nós estamos aqui buscando ferramentas que possam auxiliar também líderes e pastores para que essas pessoas possam conversar com seus liderados, ajudar pessoas que estão ali aprisionadas também a esse vício, tá bom? E nós vamos compartilhar isso hoje aqui na nossa live. Vai ser uma live muito breve, para quem já acompanhou a primeira sabe que é uma live breve, no máximo aí 25 minutos, tá bom? Mas antes disso, quero mostrar para vocês aqui que eu recebi, ó, 20 coisas que eu preciso dizer à minha filha. Recebi esse livro aqui, fiquei muito feliz por receber esse livro. 20 coisas que eu preciso dizer para minha filha. Então aqui são assuntos diversos aí que todo pai deveria conversar com a filha a respeito disso. Fiquei muito feliz, recebi esse livro. O outro livro que eu recebi também foi a Psicologia Pastoral. Traz um grande ensinamento, traz um grande entendimento, porque nem tudo é espiritual, né? Muitas pessoas estão com problemas aí almáticos, problemas emocional. Então esse livro aqui ele traz uma bagagem muito boa para você que é líder, para você que é pastor, para você que cuida de outras pessoas, para que você que entenda um pouco mais o que está acontecendo aí na vida das pessoas e possa ajudá-la de maneira efetiva, tá bom? Kleber Silva também está na área, Vanessa Ornelas também entrou, minha filhona do coração, Vanessa, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, vamos lá. O que acontece? Djalma, grande escritor Djalma, tive o privilégio de adquirir aí o segundo livro aí do meu amigo Djalma. Parabéns pelo trabalho, Djalma. Um abraço, meu querido. Vamos lá, o que está acontecendo então? Por que nós estamos aqui essa noite? Nós estamos falando sobre o vício em pornografia, tá? E o vício em pornografia, ele é o quê? Ele é um problema de saúde, tá? Nós costumamos ouvir muitas vezes que é um pecado, sim, ele é um pecado, mas o vício em pornografia, a pornografia, ele traz um problema de saúde. Então, na primeira aula, nós falamos sobre a pornografia com problema de saúde, como funciona o cérebro durante o uso da pornografia, como funciona o vício, como que esse vício ocorre, qual é o caminho que o vício percorre, né, na mente humana e quais são as implicações fisiológicas. Nós aprendemos isso na primeira aula, tá? Na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Como você pode ajudar. Como você pode ajudar pessoas. Como você que é pai, como você pode ajudar o seu filho se ele estiver aprisionado à pornografia. Como você que é marido, como que você pode ajudar a sua esposa se ela tiver essa dependência.
Como que a esposa pode ajudar o marido caso ele esteja nessa dependência do vício em pornografia. Como você que é pai pode ajudar os seus filhos. Como você que é pastor, você que é líder, como você pode ajudar as pessoas que estão aprisionadas a esse vício. Qual é o teu papel nesse processo de ajuda? Essa é a aula 2. Na aula 3, o que eu vou trazer para vocês? Um mapa. O que é esse mapa? Esse mapa você vai ajudar pessoas a saírem desse cativeiro que é a pornografia. É um passo a passo que você vai ajudar pessoas a sair desse cativeiro que é o vício em pornografia e que tem prejudicado muitas pessoas, que tem prejudicado muita gente. Tá bom? Então vamos lá. Aula de hoje, qual é o teu papel? Qual é o nosso papel? Como nós podemos ajudar essas pessoas? Eu tenho entendido que a pornografia, ela não é um problema do homem, ela é um problema da humanidade. Então a pornografia, o vício em pornografia, ele não é um problema do pastor, ele não é um problema do cônjuge, ou seja, ele não é um problema do marido, não é um problema da esposa, ele é um problema da humanidade. E como é que nós podemos ajudar as pessoas? Qual é o papel do cônjuge? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do marido de alguém que está aprisionado ao vício da pornografia? E eu quero iniciar dando a você uma direção. Você que é casado com alguém que tem esse vício, que está aprisionado à pornografia, eu quero te dar uma direção logo de cara, tá? Esse problema, ele não é sobre você, tá bom? Esse problema envolve você. Você está envolvido nesse problema, mas esse problema não é sobre você. Porque o que acontece? Quando uma mulher, por exemplo, é casada lá com um homem que ele está envolvido no vício em pornografia, ela começa a se culpar. Ela começa a atrair para si a culpa. Ela começa a se diminuir, poxa, eu não sou boa o suficiente, ele não me ama mais, eu não sou mais tão bonita, eu não sou mais aquilo que eu era antes. A mulher começa a atrair para si a culpa pelo marido estar viciado em pornografia. Mas esse problema não é sobre você. Então eu quero começar e eu quero que você guarde isso. Esse problema não é sobre você. Se o seu marido, se a sua esposa, eles estão aprisionados a esse vício da pornografia, esse vício não é sobre você. Mas você é uma peça muito importante para ajudar essa pessoa a sair desse vício. Você é indispensável nesse momento. Você é indispensável nesse processo. Porém, é indispensável também, é muito importante que você saiba qual é o seu papel. Qual é o teu papel, como você pode ajudar. Porque assim como nos outros vícios, assim como nas outras dependências, existe uma grande possibilidade, preste atenção nisso, assim como nas outras dependências, assim como nos outros vícios, existe uma grande possibilidade do cônjuge, da esposa ali, né, ou do marido, pessoas que convivem com alguém que está com dependência se tornarem uma outra doença, se tornarem um outro transtorno, que é o quê? A codependência. E o que é codependência, pessoal? É viver em função da dependência de outra pessoa. É viver em função da dependência do outro. O que acontece nesse momento que você se torna codependente? Existe uma necessidade de alguma forma de você se relacionar com aquela dependência. Você quer se relacionar com aquilo, você quer se relacionar com aquela prisão, seja oferecendo um cuidado, seja sofrendo aí as implicações que não estão sobre você. Portanto, nesse momento é importante que o cônjuge também seja acompanhado, tá? Muitas mulheres, eu vou falar mulheres porque é a grande maioria o número maior que tem chegado até mim. Então muitas mulheres, ao descobrir ali que o homem, que o marido está aprisionado a alguma espécie de vício, está aprisionado ao vício da pornografia, elas passam a se culpar por conta disso. Elas passam a atrair para ela esse problema. E o que é importante fazer nesse momento? Discipular também as esposas. Discipular também as esposas. As esposas precisam ser acompanhadas. Tá ok? Ana Silva entrou aí. Boa noite, Ana Silva. Paz. Porque qual é a tendência? A tendência, o que é muito notado, é que a pessoa acaba atraindo para si algum grau dessa dependência. Algum grau. Ela atrai para a vida dela. Tá? E qual que é a maneira mais saudável, então? A maneira mais saudável é você identificar que existe um problema de saúde. O que não é saudável
é o cônjuge, é a esposa, é o marido acreditar que o problema está ligado a você, está ligado a ele. Eu vou viver a minha vida com o entendimento que sim, existe um problema, mas esse problema não foi você quem causou. Esse problema não é sobre você. Você precisa estar ciente disso. Se o seu marido está aprisionado a esse vício, esse problema não é sobre você. Esse problema não é sobre você. Mas sim, você pode participar da solução. Você pode participar do processo de cura desse problema. E como que uma mulher e como que um marido pode ajudar? Entendendo que esse problema não é sobre você, mas que você faz parte do processo de cura. Tá? Você faz parte do processo de cura. Você faz parte daquele processo de libertação, de ajudar a pessoa que está aprisionada nesse vício. Vamos dar um exemplo disso? Eu vou continuar falando sobre mulher, tá? A mulher cujo marido ele está preso a esse vício, tá bom? Então imagina você, mulher, que o seu marido ele tem um problema cardíaco. Não foi você que causou esse problema. Esse problema é no coração dele, esse problema não é no seu coração. Mesmo não sendo você que causou esse problema ele te afeta. Essa doença, ela te afeta. Ela não é sua culpa, esse problema cardíaco é do seu marido, mas esse problema também te afeta. Como assim esse problema também te afeta? Esse problema ele vai mudar a sua rotina. Você vai ter que acompanhar seu marido ao médico, você vai ter que auxiliá-lo com medicação, porque nós que somos homens somos limitados, né, quanto a isso. Então as mulheres se envolvem muitas vezes nesse processo, você vai ter que ajudar o seu marido. Esse problema não é de sua responsabilidade, mas você se envolve no processo de cura desse problema. Você acaba se envolvendo num processo de cura. Então o que você precisa entender nesse momento? Existe uma doença, existe uma prisão, existe um vício, mas esse problema não é sobre você. O importante é que você saiba que você pode participar do processo de cura, tá? Quem está aprisionado ao vício da pornografia, quem está aprisionado a essa dependência, precisa se confessar? Sim, o mais rápido possível. Você tem que se confessar o mais rápido possível. Entenda algo, a confissão, preste atenção nisso, a confissão, ela precisa ser exaustiva, mas ela não precisa ser minuciosa. Como assim? A confissão, ela precisa ser exaustiva, mas ela não precisa ser minuciosa. Tudo precisa ser confessado, mas alguns detalhes do seu vício, do seu uso, você não precisa passar para o seu cônjuge, você não precisa passar para sua esposa. E esses detalhes você passa por profissional que está te acompanhando, você passa para o seu pastor, você passa para o seu líder, você passa para o seu psicólogo, ou seja, para quem está te acompanhando. Existem detalhes que você não precisa passar para o seu cônjuge. Você tem que confessar que você está aprisionado, que você está consumindo pornografia, que você não consegue sair desse vício, sim. A confissão tem que ser exaustiva, mas não precisa ser minuciosa. Eu vou usar um exemplo aqui que eu aprendi com o professor Johnny, um exemplo bobo, mas você vai entender o que eu estou falando. E vou falar com os homens aqui. Se você está com diarreia, você vai falar para sua esposa que você está com diarreia? Sim, problema nenhum, né? Você pode falar para sua esposa que você está com diarreia. Você só não vai falar os detalhes do seu cocô para sua esposa, não é isso? Você fala, nossa, amor, fiz lá, tava horrível, tinha pedaço de milho, o odor tava insustentável. Você não precisa falar isso, não é isso? A sua esposa não precisa ouvir isso. Isso você vai falar para quem? Para o seu médico. Se não tá legal, você vai falar para o seu médico, olha, tá assim, tá daquele jeito e tal. Então, a confissão, ela precisa ser exaustiva, porém, ela não precisa ser minuciosa. Não é isso, Shirley? Não precisa ser minuciosa. Os detalhes você vai dar para o profissional que está te acompanhando, tá? Você precisa confessar, olha, eu tenho um problema, desde tal época eu estou viciado nisso, eu vejo tantas vezes por dia, eu estou aprisionado, eu preciso da sua ajuda. Vai ser fácil você fazer isso? Claro que não, mas é necessário que você conte, é necessário que você comente isso, é necessário que o teu cônjuge receba essas informações. Agora, qual é o problema? Quando a tua esposa, por exemplo, quando uma esposa recebe a informação de que o marido está consumindo pornografia, o que ela vai fazer para não adoecer? Como que essa mulher vai fazer para não adoecer, para não trazer para ela essa culpa? Como que o marido, ao receber a informação que a esposa está viciada em pornografia, como que ele não vai adoecer? Como que ele não vai atrair para ele a culpa, ou atrair para ele certa parte dessa dependência,
O que eu quero te dizer? Participe da cura, não participe da doença. Não deixe a doença te adoecer. Esse problema, ele não é sobre você. Ele não é sobre você. Você, ao receber essas informações, você tem que se posicionar como um agente de cura, um agente de graça, um agente de libertação. Não como alguém que vai aceitar essa prática. Não é isso, você não vai aceitar essa prática. O papel do cônjuge é muito importante porque ele pode trazer um nível de graça sobre o casamento, sobre o marido, sobre a esposa que nenhum outro profissional pode trazer. Porque isso é um vício que envolve aquilo que é de mais íntimo. E quem é que tem acesso a essa intimidade? É a esposa, é o marido. Você pode ajudar. Você é parte fundamental no processo de cura. Você pode orar, você pode supervisionar, você pode aconselhar, você pode suprir, mas o meu conselho é: participe da cura, mas não adoeça. Não adoeça. Se você perceber que está adoecendo, você precisa procurar ajuda para estabelecer o quê? Limites. Procure ajuda. Não aceite, não se conforme, não entre em uma codependência, não se deixe influenciar pelo pecado ou pelo vício do outro, não é isso. Você não pode ter uma baixa autoestima por conta do pecado de outro, por conta do vício de outro, por conta da dependência de outro. A sua autoestima não está ligada à dependência ou ao pecado de ninguém. A sua autoestima está ligada a quanto o teu Pai, o teu Deus, te estima. Olha quem está aqui, Claudião. Grande abraço, Claudião. Grande amigo do Muay Thai. Quanto tempo, hein, Cláudio? Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Esposas, maridos, cônjuge, qual é o teu papel? Participar do processo de cura. Receber aquela informação que vai causar, sim, dor, que você vai sofrer porque você recebeu aquela informação, porém você não pode adoecer. Porém você não pode se tornar codependente. Você não pode permitir que a doença te adoeça. Você não pode permitir que o pecado do outro te arraste para esse mesmo vício. Você é um agente de cura, de transformação. Ok? Falamos da esposa, falamos do cônjuge. Como os pais, você que tem filhos, como que você pode participar do processo de cura? Se o teu filho está aprisionado a esse vício da pornografia, como você que é pai, como você pode participar desse processo de cura? Vou tomar uma água aqui. Os pais, eles têm uma responsabilidade de fazer o que é mais importante. Sabe por quê? Presta atenção nesse dado. Nós temos descoberto que o primeiro contato com a pornografia acontece entre os 7 e os 10 anos de idade da criança. Então a gente precisa parar tudo. A gente precisa parar tudo e reavaliar isso aqui. Nós precisamos pensar sobre isso. Isso é uma tragédia muito grande, é uma tragédia muito séria, porque o cérebro da criança ele é altamente modelável, ele é plástico. E sabe o que a neurociência diz? O cérebro da criança está no pico da sua capacidade neural. E o que significa isso? Quando a criança consome pornografia, ela absorve, ela grava, ela modela aquilo. É como se o cérebro dela se tornasse aquilo que ela está recebendo naquele período. Olha que terrível isso que acontece com as crianças, com os jovens. Olha que terrível isso. E isso é exatamente o que acontece com o vício em drogas. Quando alguém tem contato com drogas ali antes dos 18 anos de idade, a chance de se tornar dependente é muito maior do que quem tem contato com drogas na fase adulta, porque o cérebro é mais vulnerável à dependência até os 18 anos de idade. Você que é pai, preste atenção no que está sendo dito aqui essa noite. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Por isso que é tão urgente que os pais ocupem o papel de protagonistas na educação dos filhos. Nós precisamos. Mas sabe qual que é o problema de hoje? Nós estamos indo num caminho contrário, num caminho inverso. Nós temos liberado telas para os nossos filhos muito mais cedo. As crianças têm acesso precocemente. Nós estamos tão sobrecarregados que hoje nós não temos tempo
para supervisionar os nossos filhos. E eles estão sendo bombardeados. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos falar da Bíblia aqui rapidão. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 22, 6. Quem que não conhece esse versículo, né? Ele diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por que Deus colocou isso na Bíblia? Educa a criança. Eduque a criança. Por quê? Porque isso está ligado àquele processo neural que acontece na infância. Aquilo que se forma na cabeça de uma criança, de um adolescente, se torna o quê? Uma raiz profunda da criança. Educa a criança no caminho que ela deve seguir. Até quando ela envelhecer, ela nunca vai se desviar dele. Então nós estamos lidando hoje, pessoal, com pessoas viciadas em pornografia, mas esse vício não começou hoje, quando a pessoa está agora com 30 anos. Não foi isso. É algo que apresentaram para ela no momento que o cérebro dela estava altamente suscetível, enquanto ela era uma criança, era um jovem, era um adolescente. Nós precisamos proteger a infância das nossas crianças. Você precisa proteger a infância dos seus filhos. Você precisa proteger seus filhos. Nós precisamos proteger as nossas crianças. Você que é pai, você que é mãe, você precisa aprender a falar sobre pornografia com os seus filhos. É difícil, né? Existe um conceito judaico que é o princípio da primeira menção. O que significa isso? Quem chega primeiro cria o conceito. Quem chegar primeiro vai criar o conceito. Quem chega primeiro estabelece o conceito. Então, quem é que tem que falar sobre sexualidade com as crianças, com os nossos filhos? Nós, os pais. Nós precisamos falar com os nossos filhos. Nós temos que ser treinados, capacitados para isso. Nós precisamos falar com os nossos filhos. Mas qual que é a idade ideal para eu falar sobre sexualidade com meus filhos? Presta atenção. Se o sistema está entregando para os nossos filhos esse conteúdo dos 7 aos 10, nós precisamos chegar antes. Nós precisamos criar o conceito antes. Ah, não, mas se eu falar, isso vai gerar uma ideia na cabeça dele, eu vou dar ideia para ele. Claro que não. Você vai falar sobre a ideia de Deus, sobre os planos de Deus, sobre a visão de Deus para o sexo, para o casamento. Você vai fazer uma plantação na cabeça dos seus filhos. Isso é cuidado. Você vai cuidar dos seus filhos. Você terá que aprender uma linguagem que se adeque à idade dele. É possível que você precisa montar uma estratégia, sim, você precisa. Queridos, depois que a pessoa entra em contato com a pornografia na infância, olha o trabalho que dá para essa pessoa sair. Olha a dificuldade que é para essa pessoa sair. E esse é um problema da nossa geração. Nós precisamos nos antecipar, nós precisamos conversar com os nossos filhos, temos que fiscalizar, acompanhar o que tem chegado aos nossos filhos. Você precisa explicar, você precisa conversar com seu filho a respeito disso. Não basta dizer não, não basta dizer isso é errado, não basta dizer isso é pecado, você tem que explicar o porquê. Peça ajuda, se capacite para isso, treine como conversar com os seus filhos sobre isso. É importante que os pais assumam essa responsabilidade. Você, eu, nós que somos pais, precisamos assumir essa responsabilidade com os nossos filhos e tratar esses assuntos com eles. E eu quero deixar agora aqui ó, um bônus para vocês, tá? Se você gostaria de receber algum treinamento sobre como abordar esse tema com o seu filho, deixa uma mensagem aí, fala, eu gostaria de receber, eu quero receber esse material, eu quero receber esse conteúdo, tá bom? Se você precisa de ajuda para aprender a como abordar o seu filho e falar com ele sobre sexualidade, a falar com ele sobre o vício em pornografia, deixa uma mensagem aí e fala, olha, eu preciso desse material, eu quero esse conteúdo, tá bom? Pais, qual é o papel do pai? Assumir responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade de levar essa informação para os nossos filhos, de proteger os nossos filhos. Pessoal, vocês que chegaram agora, nós estamos falando sobre como manter a nossa família livre do vício em pornografia, tá bom? Essa é a aula número 2, onde eu estou explicando qual é o papel do cônjuge, qual é o papel dos pais, tá? E agora nós vamos falar do último dos papéis, que é o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é a responsabilidade da igreja quando o tema é pornografia? Esse é um problema da igreja, sim.
Esse é um problema da igreja. Pastores, líderes, conselheiros, professores de ministérios, preparem-se para falar sobre isso. Prepare-se para falar sobre esse tema, para ensinar as crianças, para ensinar as ovelhas, os liderados, os seguidores sobre esse assunto. Nós precisamos criar programas de prevenção à pornografia. O que nós encontramos muito por aí é programas de prevenção ao abuso, mas nós esquecemos que a pornografia também é um abuso. A pornografia é um problema de saúde e é responsabilidade da igreja, sim. Você que é líder, como é que você está se preparando para falar sobre esse assunto? Onde você tem buscado conhecimento para falar sobre esse assunto com os seus liderados? Nós precisamos ser agentes de cura para a vida dessas pessoas que estão aprisionadas. Eu recebi alguns depoimentos de pessoas que, desde a infância, consomem pornografia, receberam com 7 anos de idade, crianças com 7 anos de idade que assistiam filmes 5, 6 vezes por dia, porque achavam isso normal. E até hoje estão lutando contra esse vício. E até hoje estão aprisionadas a esse vício, precisando de ajuda, e nós precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas. É uma responsabilidade da igreja, sim. Nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ler, orar e clamar. Nós precisamos trazer esse assunto para dentro da igreja. Anota isso. Nós precisamos trazer esse assunto sobre pornografia para dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o pecado ele cresce na escuridão. O pecado ele cresce nas trevas. Nós temos que tirar o tabu sobre esse assunto. Nós temos que preparar as pessoas, os jovens, as crianças, os adolescentes. Mas sabe por que muitos líderes não falam sobre esse assunto? Porque muitos líderes ainda estão lutando contra esse tema, contra a pornografia. E eu não estou aqui para apontar o dedo para você, não é isso. Se você que é líder, e você está enfrentando essa luta contra a pornografia, eu me proponho a te ajudar, eu quero te ajudar. Procura alguém que você confia, procura um pastor, procura alguém que você confia em se abrir, abre o seu coração, peça ajuda, não esconda esse problema debaixo do tapete ou atrás de uma folha, atrás de uma figueira. Traga a luz para esse problema. Nós precisamos cuidar das pessoas e é uma responsabilidade da igreja, sim. Quando as pessoas vêm até mim com esse problema, dizendo que estão aprisionadas a esse vício em pornografia, a partir daquele momento, eu me coloco à disposição para caminhar junto, para estar junto, para orar junto. Esse problema passa a ser meu também. Eu quero ajudar. Esse é um problema nosso. Esse é um problema que tem que ser debatido dentro da igreja, sim. Líderes, sejam agentes de cura para as pessoas. Sejam agentes de cura. O que nós sentimos é que esse sistema pornográfico que vem desde Jezabel e que hoje está no seu ápice, hoje está de uma maneira monstruosa e gigantesca, mas Deus está levantando pessoas, Deus está levantando um exército para lutar contra isso, Deus está levantando homens e mulheres, não para apontar o dedo e dizer, olha, você está sujo, sai daqui, não. Deus está levantando homens e mulheres para estender a mão e dizer, vamos nos limpar juntos. A pornografia, o vício em pornografia também é um problema da igreja, e a igreja tem que se posicionar para ajudar as pessoas. O que nós vimos até aqui, pessoal? Na aula 1, nós falamos sobre o vício em pornografia, a pornografia como problema de saúde, o que a pornografia causa no nosso cérebro, porque nós entendemos que nós temos um sistema dopaminérgico, né? Nós recebemos dopamina, e a atividade que mais libera dopamina no nosso cérebro, o que é? A atividade sexual. Isso foi Deus quem criou. O problema é que a pornografia ela sobrecarrega esse sistema, ela danifica esse sistema. Porque tudo que Deus forma, o pecado deforma. Nós entendemos que, como funciona o vício, nós entendemos que a pornografia ela é um cativeiro, ela é um sequestro. Isso na aula 1. Hoje nós entendemos qual é o papel do cônjuge, que você é importante no processo de cura, mas que esse problema não é sobre você. Você não pode permitir que essa doença te adoeça, mas você é peça fundamental para ajudar quem está aprisionado. Nós entendemos qual é o papel dos pais. Os pais precisam se antecipar. Se existe um sistema que está entregando esse material para os nossos filhos a partir dos 7 anos, nós temos que nos antecipar. Nós temos que falar antes. Mas nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que treinar para isso.
buscar material. Se você precisa de um material, se você precisa de ajuda, manda uma mensagem aí, coloca uma mensagem, ou aqui, ou no meu privado, se você tiver meu telefone, manda no WhatsApp. Fala, eu preciso desse material, eu preciso desse conteúdo, nós vamos preparar um material para ajudar pais que não conseguem abordar esse assunto de sexualidade com os filhos, tá ok? E por último, nós entendemos qual é o papel da igreja. Nós precisamos criar projetos, programas de prevenção à pornografia. A pornografia ela é um problema de saúde, ela está aprisionando pessoas. E é papel da igreja, sim, se colocar como agente de cura na vida dessas pessoas. Não para apontar o dedo, para mostrar que a pessoa está suja, mas para estender a mão e convidar para limpar-se juntos, para caminharmos juntos, para orarmos juntos. Na próxima aula, na aula de número 3, eu vou apresentar para vocês o quê? Um mapa. Como você vai ajudar pessoas a sair desse cativeiro. Um passo a passo para ajudar pessoas que estão aprisionadas a sair desse cativeiro da pornografia na aula 3, muito em breve. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu disse que seria uma live rápida. Eu espero que tenha contribuído com a vida de vocês de alguma forma, que tenha sido luz na vida de vocês. Eu estou à disposição, caso vocês queiram ajuda para abordar esse assunto, tiver alguma dificuldade de como falar com os filhos, de como se posicionar em relação a esse assunto, porque eu sei que existe um tabu muito grande sobre ele. Eu estou à disposição de vocês. Manda uma mensagem aí e nós vamos nos falando, tá bom? Forte abraço a todos vocês, Deus os abençoe e até a aula 3.